Ok, hoje vamos falar sobre Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Estúdio MKL. Aqui é o André e hoje nós iremos explorar o que são efeitos Send e efeitos Insert. Qual que é a diferença deles e quando usar um e quando usar o outro. Tudo que iremos abordar nesse vídeo se aplica tanto para hardware quanto para software. No caso do hardware, se você tem uma mesa de mixagem, você vai ter também provavelmente alguns canais de retornos e alguns sends. E a diferença é que, no caso de um hardware, ele vai ter uma arquitetura fixa. E no software, ele é muito mais flexível. Você pode alterar como você está fazendo essa configuração de send, return ou inserts nesse caso. Então, qual que é a diferença desses dois tipos de processamento? O insert é um tipo de processamento que fazemos no canal em si. Ou seja, o som ele é passado como um todo pelo seu efeito, e a partir daí gerado um novo resultado na saída do seu canal. No caso do Send Return, tem esse nome porque ele tem o envio e também tem um canal de retorno. Ou seja, você continua com seu canal original, com seu som original inalterado, e você tem um canal em paralelo, que seria o retorno, onde ali ele vai ser feito o processamento do seu efeito. Então, no seu canal de retorno, você vai ouvir apenas o efeito. E no seu canal original, você ouve apenas o som original. E nesse caso também é interessante a gente usar algumas nomenclaturas que você vai encontrar, que é o conhecido como dry wet. O dry wet nada mais é do que um som que está sendo afetado ou não pelo sinal de um efeito. Então, por exemplo, o dry é quando você não tem efeito nenhum, ou seja, somente o som original, e o wet é quando você tem o som alterado. Então, normalmente você vai ter um parâmetro que vai ser controlado e que a partir daí você faz o balanço do quanto do dry você quer passar e o quanto do wet você quer passar. A gente vai ver um exemplo disso muito em breve. Então, no nosso exemplo aqui, nós temos o Ableton, mas tenha em mente de que tudo que a gente vai fazer aqui, você consegue aplicar em qualquer outro tipo de software, qualquer outro Digital Audio Workstation. Talvez a interface vai ser um pouquinho diferente, mas os conceitos são exatamente o mesmo. E o que temos aqui no nosso exemplo é um kick, temos também um clap e um piano. Legal. Então, para começarmos, vamos usar esse canal do piano e vamos colocar um efeito insert. Eu vou pegar aqui um EQ, ou seja, um equalizador, e vou colocar no piano. Conforme a gente vai ouvindo, e se eu fazer uma alteração aqui, você vai ver que o resultado final desse canal é o som original processado por esse EQ, e daí você tem o resultado final. A gente pode colocar outros tipos de efeitos também. Vamos colocar nesse caso um delay. Então agora a gente tem tanto o delay quanto o EQ. Você pode observar que o EQ, deixa eu até dar um pause aqui, ele processa o som como um todo, ou seja, 100% do seu som será alterado. Então as frequências que você está cortando ou ampliando vão ser aplicadas na sua totalidade. No caso do delay, ele tem o parâmetro dry wet. Lembra que eu acabei de falar? Então nesse caso aqui nós estamos com 50%. O que quer dizer? Que você vai ouvir um balanço de 50% do som original, dry, e os 50% do som alterado, wet. Vamos ouvir? Se eu colocar isso aqui no zero, você tem apenas o som dry, apenas o som original. Se eu colocar isso aqui no 100%, ele vai ter o som apenas o wet, que seja apenas o som processado. E novamente você faz aí o ajuste conforme desejado. Então você pode ter uma cadeia de efeitos aqui e todos eles vão entrar no signal chain, que seja a cadeia de que o som vai estar sendo processado um elemento após o outro. Agora, deixa eu deletar esses dois efeitos aqui e vamos explorar o que são o send e return. No caso aqui, nós temos esses parâmetros que são o send, que é o quanto desse som, desse sinal aqui, você vai mandar para o seu send return. E o return vai vir nesse canal aqui, no caso do Ableton ele fica à direita. Então são canais de retorno.
nós temos 2 canais configurados no momento. Você pode ter menos ou mais canais, conforme a sua necessidade. No caso, eu tenho o A, que ele está configurado com um reverb, e eu tenho o B, que está configurado com um delay. Então você pode ver, eu tenho 2 parâmetros aqui para ser configurados, para serem enviados para esses canais. Vamos aqui ouvir o nosso clap. Agora, se eu quiser adicionar um delay, eu só tenho que elevar esse parâmetro aqui. E você começa a ouvir as repetições geradas pelo delay. E você pode ver aqui pelo nível que o efeito está vindo aqui no canal de retorno. Deixa até eu aumentar aqui um pouco o send. Você pode ver também que se eu desabilitar esse canal completamente, eu continuo tendo o som original. Um outro tipo de configuração que podemos alterar é entre Post Fader e Pre-Fader, que são esses botões aqui. Então temos Post e Pre para cada um dos seus canais de retorno. No caso do Post Fader, o que significa? A quantidade de sinal que vai ser enviado para o seu retorno é totalmente relacionada ao seu volume total após o seu controle de volume aqui. Então, se eu mandar 100% nesse send, quer dizer, é 100% do que eu tiver nesse volume. Se eu abaixar esse volume, vamos ver o que acontece. Você pode ver que o meu efeito também está sendo reduzido em volume. E se eu diminuir ao mínimo, eu não tenho efeito algum. Deixa eu voltar para o 100%. Agora, se eu alterar para o pré, o sinal será enviado antes mesmo de passar pelo controle de volume. Então, se eu baixar aqui, veja o que acontece. O meu sinal original está sendo reduzido, mas o efeito de retorno continua inalterado. Se eu reduzir aqui ao mínimo, eu não tenho nada do som original, mas eu continuo ouvindo o som processado no canal de retorno. Então, esses 2 parâmetros aqui, o send e o volume, eles são completamente independentes. No post, eles são correlacionados. Legal. Um dos motivos pelo qual você vai optar por utilizar um send return ao invés de um insert é que o send return ele vai ter apenas uma instância do seu efeito. Então, por exemplo, vamos usar aqui no nosso exemplo, vamos enviar o nosso clap para o reverb e também vamos enviar o piano. Então, eu estou processando 2 sinais com um único efeito. Então, com isso, eu estou economizando processamento. Porque se eu estivesse fazendo o mesmo, mas colocando um reverb em cada um desses canais, você vai acabar utilizando mais processador no seu computador. Outro motivo para se usar um insert ao invés de um send é que no caso do insert, a gente vai ter a possibilidade de configurar os parâmetros independentemente um do outro. Então, se eu tiver, por exemplo, um reverb em cada um desses canais, eu posso fazer configurações diferentes em cada um desses canais. Mas, por outro lado, no send return, ele é muito bacana porque vamos imaginar que você quer fazer com que todos os seus elementos, todos os seus tracks estejam afetados pelo mesmo tipo de reverb. Então, nesse caso, o send return é aconselhável. Outra aplicação que nós podemos também fazer do nosso send return é usar o que é chamado de parallel compressor, ou seja, um compressor paralelo. Então você pode processar todas as suas percussões e suas baterias em um único compressor, por exemplo. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos adicionar um novo canal de retorno. Você pode ver que ele é o C, e ele adicionou um novo parâmetro aqui também em cada um dos meus canais. E vamos dizer que eu quero colocar um compressor aqui. E uma coisa que é bem interessante que a gente tem que sempre prestar atenção é que, no caso do insert, a gente pode ter, como eu falei anteriormente, uma alteração entre o dry e wet, conforme você acha que é o mais aplicado para aquele canal.
No caso de um send return, você vai estar sempre configurando ele como 100%, porque você quer que o som gerado nesse canal seja apenas o som completamente processado, ou seja, apenas o efeito, porque você já tem a cópia original do seu som em paralelo. Então, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? Vamos mandar tanto o meu kick quanto o meu clap para o meu compressor. E a partir daí, eu posso fazer o chamado de parallel compressor, que é uma técnica bem utilizada na mixagem. Então, isso é mais um exemplo do que pode ser utilizado. Então, vamos recapitular. O insert, ele afeta o canal exclusivamente, e você pode ter uma cadeia de efeitos, um atrás do outro. E no caso do send return, você continua com o seu som original e você tem um canal de retorno com apenas o som afetado, ou seja, apenas o efeito. E é isso. Espero que esse vídeo tenha sido informativo, e se você tem alguma pergunta relacionada a esse tópico, coloca nos comentários abaixo. E também utilize os comentários para colocar sugestões sobre tópicos para vídeos futuros. E caso você tenha gostado desse vídeo, clique no like e não se esqueça de se inscrever no canal, pois assim você poderá ficar ligado nos novos vídeos que estaremos publicando no nosso Estúdio MKL. Aqui foi o André e, como sempre, muito obrigado por ter assistido.